Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Nos 60 minutos da esteira hoje, no mantra, eu estou cansada. Como sempre, eu estou cansada, mas vim pra esteira. Estou no começo, 4 minutos e 15 segundos, mas eu vim pra esteira, né? Eu não tô faltando na esteira, eu venho todo dia. Mas sinceramente eu tenho vontade de voltar. Eu não tô nem a 1 quilômetro, tá? 31 minutos. 31 minutos não. 4 quilômetros e 35 segundos. Imagina, 32 metros só. Mas eu já tô cansada, já chego aqui cansada. É o mantra. Hoje eu tô experimentando fazer o vídeo antes, no começo, pra ver como eu me sinto. Geralmente eu faço no meio da esteira. Bom, gente, aqui é aquele momento, né? O momento lavação da roupa suja, né? Lá nas artes marciais. Eu vim pra esteira, eu me lembrei bastante agora. Eu vou me lembrando, tá? Das bizarrices, as bizarrices dos dojos em que eu estive. Nossa, mas foi cada coisa absurda. Aí quando eu me lembro das coisas absurdas que eu ouvi do Sensei de Aikido que eu passei, realmente é impressionante. Como eu queria que fosse hoje isso, sabe? Como eu gostaria que fosse hoje isso, que aqueles senseis falassem essas coisas pra mim. Como eu teria uma resposta na ponta da língua hoje para dar para eles, sabe? Porque naquele momento, naquela época, era o começo de Aikido, eu não tinha preparo. Eu não tenho preparo que eu tenho, eu não tinha o preparo que eu tenho hoje. Eu gostaria muito que esses senseis de Aikido, né, que falaram aquelas barbaridades para mim, né, aquelas pessoas horríveis que eu encontrei nas artes marciais, no ninjutsu, né, na capoeira, né, pessoas que tentaram me derrubar, no Aikido. Eu queria que fosse hoje. Hoje eu tenho um preparo, porque hoje sim eu teria o que dizer para eles, sabe, realmente. Hoje eu tenho preparo. Hoje eu teria o que falar, dar uma resposta à altura para essas pessoas, né. Naquele momento eu não tinha. Eu não fui pega assim, né? Eu não estava preparada, fui pega de surpresa, né? Pra tanta tirada de tapete, né? Porque foram tiradas de tapetes, né? Que eu passei nas artes marciais, inclusive pelos senseis, né? De artes marciais. Eu sempre fui uma mulher muito inteligente para as artes marciais, então eles foram tirando o meu tapete, é simples assim. E é realmente assim que acontece. Você vai, estando lá, você vai percebendo que as pessoas que ficam nas artes marciais, sobretudo nessas artes orientais, japonesas, chinesas, coreanas, são pessoas que são mais limitadas, né? Muito submissas. Não são pessoas questionadoras, tá? Eles não gostam de pessoas questionadoras nessas artes, tá? Porque é mais fácil eles manipularem, tá? Então você não vai ver pessoas questionadoras, tá? Nessas artes. As pessoas mais submissas são as que ficam nessas artes. E eles criam mesmo uma submissão, eles fazem tipo uma lobotomia, uma lavagem cerebral nas pessoas, tá? E você vai percebendo que quem fica são as pessoas mais limitadas nessas artes orientais, chinesas, japonesas. São pessoas bem limitadas, as pessoas que vão ficando, né? E aí é um ciclo, né? Então é uma barbaridade o que você vai ver lá dentro. Então eu lamento que aquelas coisas que aconteceram atrás eu não tinha o preparo que eu tenho hoje, né? Aqueles senseis falando daquelas coisas pra mim. Eu me lembrei agora do dia que o sensei Rick Salvengrosso me tirou do dojo dele. Eu me lembrei agora. Assim, que absurdo, né? As coisas que ele me falou. Foram tão absurdas as coisas que ele me falou.
chegam a ser bizarras, né? Como ele é bizarro. Cici Hicks Grosso é um homem bizarro. Hoje eu descreveria ele como um homem bizarro. É um homem completamente perdido dentro de si mesmo. É um homem que não conseguiu evoluir como ser humano, como homem, como ser humano. Ele nunca entendeu o que é Aikido. Óbvio, por isso que ele foi para Namakoto, que é uma escola que não tem evolução nenhuma. É um charlatanismo. Eu estive lá 3 meses. Foi suficiente para eu entender o que é aquilo ali, né? É uma escola extremamente materialista e reducionista, que reduz o Aikido a técnicas para defesa pessoal. Então ele inventou um monte de coisas e que não funcionam. A não ser que você tenha uma massa corporal, que você seja um incrível Hulk e que você esteja com uma pessoa menor que você. Tá, então aí é a tua massa corporal que funciona, não é a sua técnica, tá? Então, é uma barbaridade, é uma babaquice, né? As técnicas que eles usam, tá? Até que me convença o contrário, não funcionam. O que eu vi lá não funciona, né? Então, o Cici Hicks Grosso é um homem bizarro, perdido dentro de si mesmo. E as coisas que ele me falou foram barbaridades. Eu me lembro que, primeiro, ele é tão bizarro que ele dá em cima de aluna, né? Ele nunca conseguiu ser um aluno, um sensei, né? Assim, aplicado, realmente interessado com Aikido e realmente que tenha vontade e comprometido em dar aulas de Aikido mesmo, ensinar arte e multiplicar arte, né? Ele tá ali para dar em cima de aluno e arrumar a mulher, né? Então ele se aproveita de mulheres que vão lá e ele dá em cima de alunas de mulheres. Ele não consegue, não tem competência para arrumar mulher em baladas, em lugares apropriados. Ele usa a aula para isso, pela própria falta de habilidade que ele tem em chegar em mulheres, tá? Então ele usa o Aikido de forma inapropriada, tá? É isso. Então ele é um homem bizarro, bizarro. Vocês Henrique sabem grosso. E ele, além dele dar em cima das alunas, ele não reconhece os erros que ele faz. Ele não reconhece. Ele joga para a vítima os erros que ele faz. Ele é covarde. Ele é um homem frouxo, né? Então ele só tem tamanho. Ele é um homem enorme e é um homem extremamente frouxo, inseguro e mal resolvido. Então é um homem perigoso, né? Um homem gigante, domina a arte marcial e é um homem extremamente inseguro. Então esse homem é perigoso. O homem inseguro, ele é extremamente perigoso, tá, gente? Ele é bem seguro. Vocês sabem que eu sou um homem bem inseguro. E você percebe, é um homem perdido dentro de si mesmo. Ele não se encontra em nada. Ele vai tendo um monte de filhos, com um monte de mulher que não sabe quem é. Ele vai se metendo em roubadas, né? E tal. Ele é um irresponsável, tá? Irresponsável. Ele engana mulheres, faz mulheres de trouxas, brinca com o sentimento das pessoas. E ele não tem empatia pelo outro, não sociopata. Como eu falei, o sociopata tem o leve, o moderado e o grave. Ele tá no leve, do leve pro médio. Ele é um sociopata, né? Porque ele não tem empatia pelo outro, né? Porque ele engana mulheres, né? Ele faz mulher de trouxa. O que ele fez comigo, ele tá acostumado a fazer com várias mulheres, né? Pra ele é normal enganar uma mulher, fazer uma mulher de trouxa e depois jogar pra ela a culpa. Então ele fez isso. Ele deu em cima de mim numa aula de Aikido, do dojo dele. Vocês verem como ele é burro, né? E aí ele achou que eu fosse ficar quieta, porque ele já vinha fazendo isso, né? A maneira com que ele fez me fez ter certeza que ele já vinha fazendo isso. Ele fez com muita naturalidade isso, né? E aí ele pegou e ficou normal, dando aula
E eu esperando ele pedir desculpas. Né? Eu achei que ele fosse um homem correto, que tivesse se enganado, né? Imagina, coitado, ele teve um momento, um momento assim, né? Ele perdeu a noção, coitado, né? Ele é um sentimental. Mentira, ele não é sentimental. Ele é sacana, é um desonesto, que engana as pessoas, tá? Ele faz as mulheres de trouxas, ele não se coloca, ele não tem empatia. É isso. É um homem perdido dentro de si mesmo, né? E aí, ele não pediu desculpas, eu travei uma briga com ele no dojo dele. Simples assim, tá? Eu travei uma briga com ele, esperando que ele me pedisse desculpas. Bom, no fim, foi que deu, né? Eu denunciei ele para a loja, para a escola dele alimenta alunos, professores, instrutores, assediadores, a escola Makoto. Shihaléu passa a mão na cabeça de instrutores que fazem isso. Tanto que ficou com ele lá e deu dan pra ele, tá? Mesmo eu tendo denunciado e reclamado do instrutor que assediou a aluna, tá? O Shihaléu passou a mão na cabeça dele e ficou com ele e deu dan pra ele. Pra vocês verem como a estrutura do Aikido é podre e machista. Isso é bem representativo, tá? E a arte marcial é assim, ela alimenta o assédio e o machismo, tá? E o silêncio. Eu fui e falei, botei a boca no trombone, o clube alimentou ele, o clube japonês, né? Tanto que eu não piso no clube japonês. O clube japonês eu não piso porque é um ambiente sem credenciais, né? Um clube que tem um sensei assediador não é um clube seguro, né? Para frequentar. Eu não for no clube, tá? Então, eu travei uma briga com o sensei Rick Sabengrosso, tá? E com a escola e com o clube. Eu brequei ele, tá? Apesar de ter tido um problema, né? Todo mundo contra mim, escola, clube, alimentando. Eu travei uma briga com eles e de uma certa forma eu brequei ele. De uma certa forma sim, né? Porque eu fui a única que, apesar de, né, ter toda uma sociedade machista contra mim, eu brequei ele. De uma certa forma sim. Ele me pediu desculpas em rede social, no particular. Mas nunca assumiu publicamente que errou. Porque ele é um covarde, ele é um frouxo. Ele não se responsabiliza pelos erros que comete, sem ser Sabengrosso. E por isso ele não evolui, ele continua sendo um homem fragmentado e do mal, e por isso ele é sociopata. Ele é sociopata, Sensei Sabengrosso, tá? Ele tem uma leve sociopatia, da leve para média, porque ele não se coloca no lugar do outro, tá? Ele impõe, ele pratica a dor no outro e ele não se coloca no lugar do outro. Por isso que ele é sociopata, Sensei Sabengrosso. Então, eu me lembro. Bom, mas resumindo, vamos pular, né? Porque eu tava lembrando hoje, que eu penso que pena que não foi hoje, né? Que o Sensei Rick Sabengrosso fez tudo isso. Se fosse hoje, a minha resposta para ele seria 1000 vezes pior. Eu teria muito mais preparo para enfrentá-lo hoje. É uma pena. Naquele momento, eu dei uma resposta para ele, claro, reagi, ainda bem, mas eu não tinha o preparo que eu tenho hoje, né? Hoje seria uma resposta muito pior, né? Porque a gente nunca tem um preparo para enfrentar um homem, uma sociedade, um clube, uma escola de Aikido machista que alimenta, né, o assédio contra uma mulher. Mas eu tenho mais preparo. Hoje eu tenho mais preparo, né? Eu tenho mais informação e tal, né? Naquele momento eu tinha menos. Eu tinha bem menos, né, força. Hoje a minha resposta seria muito mais dura com ele. E eu me lembro que depois ele fazer tudo isso, por isso que eu falo que ele é um sociopata. Se a gente sabe grosso, é sociopata, tá? Ele é completamente doente, e por isso ele nunca será feliz com ninguém. Ele fica pulando de galho em galho, porque ele é um sociopata. Ele não tem sentimento por ninguém, tá?
Ele não tem sentimento por ninguém, então ele tá fadado a não gostar de ninguém. Por isso que ele não se relaciona com mulher nenhuma, não dá certo com ninguém. E nem dará. Ele vai continuar tendo filhos e não vai dar certo com ninguém. Aliás, é uma maldição. Né? Então na noite que eu continuei indo lá, porque eu queria que ele pedisse desculpas pra mim, porque era o mínimo, né? Depois de tudo que ele fez, o mínimo que ele me devia era desculpas. Ele não só não pediu desculpas, como ele me tirou do dojo. Então ele, além de tão sociopata que ele é, você vê que Salve Grosso é tão sociopata, que ele, além de ter me desrespeitado, ele me tirou do dojo. Então é um homem completamente sem ética e sem valores. Nunca duvidei disso. Ele não teve nenhum tipo de formação moral e ética na casa dele, na família dele. Isso é de mãe e de pai. Ele não teve. É uma coisa de mãe e de pai. Não adianta ele se encontrar comigo na rua e me olhar feio. Ele não teve formação moral e ética na família dele. Isso eu tô falando porque é certeza absoluta. Eu jamais faria isso que ele fez com ninguém. Porque é uma questão de ética e de moral. Ele não tem, né? Por isso que ele faz isso. Ele não tem evolução. Seja grosso, né? Ele é um homem que ele não tem evolução, ele não é evoluído. Pelo menos não, eu tô num patamar muito mais elevado que ele, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma diferença de nível muito grande, tá? Eu tô assim, ó, bem mais alta que ele, tá? É por isso que realmente nós temos linguagens diferentes. Então não adianta ele me encontrar e me olhar com cara feia. É um fato, ele não tem ética, não tem moral, ele não tem postura. Ele deveria me agradecer. Eu tô ajudando ele a melhorar no nível. Porque o nível dele é baixo. Isso. Só ele que não consegue ver. Ele deveria se olhar no espelho, né? Então, ele... Aí ele ficou com raiva, porque eu denunciei ele. Tava indo lá para ele me pedir desculpas. Comecei a entrar numa guerra fria com ele. E para uma mulher chegar a isso, gente, né, tem que ter muito cacife, tá? Ela tem que ter muita força, tá? Porque você entrar numa briga com o sensei no próprio dojo dele, você tem que ser muito raçuda. Como meu tio fala, eu entrei numa guerra com um sensei no dojo dele, com todo o dojo contra mim, tá? Foi isso. Ele ficou com raiva, evidentemente, né? E aí, ele me tirou do dojo dele, porque eu não ia sair. Né? Aí ele me chamou pra conversar lá fora, pra me tirar. Porque ele não queria que ninguém visse o que ele estava fazendo, porque isso é assédio moral, né? Se mandar uma pessoa embora de um dojo é assédio moral, é crime. Por isso que ele fez isso longe de todo mundo. Mas é assédio moral do mesmo jeito. Né? É assédio moral do mesmo jeito, tá? Então ele pegou e eu me lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu tenho que tomar uma decisão, olhando pra minha cara. Eu sentada, olhando pra ele. Aquele homem parecia uma bexiga. Sei que Salve Grosso parecia uma bexiga. Com aquela barba, aquela cara redonda. Aquele homem parecia uma muralha da China olhando pra mim. Nem piscava, tá? Na minha frente, aquela lua. Era dia 5 de maio, não sei. Um dia frio, muito frio. Frio à noite. Ele na minha frente, assim, falou, não precisa. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu mudo, quieta. Não tinha nada pra falar com ele. Eu não tinha vontade de falar com ele. Não tinha nada pra falar com o Sensei Salve Grosso. Nada. Eu queria que ele me pedisse desculpa, só isso. Não tinha nada pra falar com ele. Ele era uma pessoa insuportável pra mim. Não queria nem olhar pra cara dele. Né? Depois do que ele tinha feito.
Eu tinha tanta raiva dele que eu não conseguia nem falar com ele, nem olhar pra cara dele, né? Ele nem piscava. A única coisa que eu falava, eu tenho que tomar uma decisão, Priscila. Então, o pessoal não gosta de você aqui no dojo. Se fosse hoje eu ia falar, eu também não gosto do pessoal do seu dojo. O pessoal do seu dojo é ridículo. É um pessoal que não sabe se comportar no dojo. O pessoal do seu dojo. São os homens neandertais no seu dojo. Eles não sabem se comportar, eles não sabem conversar. Eles não sabem se sentar no dojo. O pessoal do seu dojo. Eles são da idade da pedra. O pessoal do seu dojo não sabe o que é Aikido. Óbvio, se fosse hoje, eu teria muito o que falar do primeiro dojo em que eu estive. Sem dúvida nenhuma, hoje eu tenho elementos para falar que eu acho do primeiro dojo em que eu estive da Makoto. Que foi um dojo em Godo, charlatão. E todos eles são charlatões, né? O primeiro dojo em que eu estive. Então, obviamente que eu diria para ele, eu também não gosto do pessoal do seu dojo. É natural que eles não gostem de mim. Eu também não, aliás, eu não suporto eles. São homens asquerosos. Eu não sei como é que eles têm mulheres que ficam com eles. Devem ser parciais, fragmentadas. Nenhuma mulher em sã consciência fica com esses homens dos seus dojos. Inclusive com você. Eu teria muito para falar para ele, se fosse hoje. Você nem é sensei, você é um sensei de Araki. Você não sabe o que é Aikido, você não sabe se comportar. Você não tem ética, você não tem moral. Você não sabe nem respeitar uma aluna. Você não tem competência para conquistar uma mulher na balada. Você vem dar em cima de uma mulher no dojo. Você é incompetente, você não consegue nem respeitar o seu próprio dojo. De tão burro que você é. Então assim, teria muito hoje. Seria muito tranquilo para mim dizer muitas coisas, né, para ele. Naquele momento eu não tinha preparo para isso. Era o meu primeiro dojo de Aikido. Eu não sabia que o Aikido era o que é. O que eu sei hoje, depois de 5 anos, ter estado no Aikido e nas artes marciais. Hoje eu sei o que é arte marcial, o que é um dojo de Aikido, óbvio. Então hoje eu sei, eu tenho elementos para dizer o que é um sensei de Aikido e o que é o Aikido, o que é a arte marcial. Mas naquele momento não tinha. Então, você às vezes fica pensando, é bizarro se ouvir determinadas coisas de um sensei de Aikido e de um professor de artes marciais que não sabe se comportar no próprio dojo. Quando eu me lembro disso, eu falo, não é possível. Como é que pode? Como é que pode um professor de Aikido que não consegue se enxergar querer entender Aikido? É impressionante. O sensei de Aikido, o sensei Rick Sabengrosso, eu encontrei com ele no trânsito há 1 ano atrás. Ele não sabe se comportar no semáforo. Ele não sabe se comportar na rua. Como é que ele pode querer ser um professor de Aikido? Ele parece um moleque. Ele tem 40 anos e acha como se tivesse 5. Assim, é uma pessoa completamente desequilibrada. Ele é desequilibrado. O pior, ele domina artes marciais. Esse homem é um perigo. Ele é um perigo. Ele sobe em carro, fica ali pendurado em janela, segue mulher, que tava me seguindo. Então, assim, é uma pessoa completamente desequilibrada, né? Ele não tem valores, ele não teve educação, ele não teve um break na casa dele, a mãe dele não deu break nele. Então, ele é assim, criou um monstro. Criou um monstro. É isso. A falta da mãe e de um pai cria um monstro, que nem ele. Se você sabe engrossar, é isso aí, cria um monstro. Ele não teve break na casa dele e ficou assim, desse jeito. Mas eu dei um break nele. Dei. Ele me tirou. Se eu tivesse me deixado lá, ele ia ter outros breaks. Por isso que ele me tirou. Porque quando ele me tirou, ele falou assim, olha, eu vou te tirar porque eu tenho medo de deixar você aqui, porque eu não consigo ficar à vontade com você no meu dojo. Então ele tinha medo, né, de me deixar lá. Então,
por isso que ele me tirou. Porque ele nem ia ter paz comigo lá. Então, me tirou. Não mesmo, eu ia brecar ele. Eu ia brecar ele. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem preparo em alguns momentos da vida, né? Quando a gente ouve determinadas bizarrices de algumas pessoas. Passa um tempo, você vai ter mais preparo para responder a algumas pessoas. O primeiro dojo, todos os dojos de Aikido em que eu estive foram bizarros. Bizarros no sentido negativo. Bem negativo. Tá? Eu não vi nada de positivo nos dojos de Aikido em que eu estive, aliás, de nenhum de arte marcial. O que eu vi lá foi para lá de bizarro. O primeiro dojo de Aikido que eu estive, da Makoto, foi para lá de bizarro. Aqueles homens eram horríveis. Eles não sabiam se comportar num tatame. Eu não suportava eles. Eles não eram educados o suficiente para falar um boa noite quando você entrava lá. Eles eram horríveis. Horríveis. Eu nunca gostei deles. Nunca. Era um desprazer dividir espaço com eles. Aliás, com todas as pessoas do Aikido, né? Eles eram que nem... pessoal do Aikido, pessoal das artes marciais, sempre foi pra mim que nem uma vassoura e um rodo. Eu nunca tive relacionamento com eles. Eles eram rodo e vassoura. Eu só cumprimentava eles porque eu precisava deles. Era um interesse. Era um relacionamento interesseiro e oportunista. Tanto que eu não tenho amizade com eles. Eu não tenho nenhum tipo de carinho por eles. Nenhum. Também se eles morrerem, não vai fazer diferença. Nenhuma. Inclusive os senseis, tá? Só isso. Os senseis são só para me ensinar técnica. Então, assim, é que nem vassoura e rodo pra mim. Então, o sensei Henrique sou bem grosso, fala pra mim, parece que ninguém gosta de você. Pra mim faz a menor diferença, eu também não gosto deles. Eles eram que nem rodo e vassoura pra mim. Tanto que eu não cumprimentei eles no seminário. Eu não suporto. São horríveis, horríveis. Horríveis. Falavam mal de mulher, ficavam em cima do tatame falando de cerveja, de churrasco. Pessoal completamente caipira, provinciano, nossa. Só podia ser da Makoto mesmo, não tem como. Muito caipira, esses provincianos. Oi, gente. Mas vai dar um pulinho no dojo de Aikido pra vocês vão ver. Dá um pulinho nos dojos de artes marciais, vocês vão ver só o que é. Aí vocês vão ver por que eu falo bizarrice. Vocês vão ver. Dá um pulinho lá. Dá um pulo. Vai lá ver pra vocês verem os homens lá como se comportam. Dá um pulo. 32 minutos e 24 segundos. 2 quilômetros, mas olha com crítica, tá? Dá uma olhadinha como os homens se comportam nas artes marciais. Vai lá, dá um pulo lá. Vê como é que eles sentam no tatame. Vai lá, vê do que eles falam. Vai ver. Só vai lá, dá um pulo lá pra você ver como é que eles são civilizados. 32 minutos e 50 segundos. 2 quilômetros e 26 metros. Tchau, tchau, tchau.